Olá, querido amigo, querido irmão, seja bem-vindo a mais um programa da lição da Escola Sabatina, onde juntos vamos aprofundar muito mais, se atentando aos detalhes da Palavra de Deus. E nessa semana vamos estudar um tema muito interessante: expiação horizontal, a cruz e a igreja. Venha, estude conosco esse tema. Está começando o programa Lições para a Eternidade. É uma alegria imensa, mais uma vez, estarmos aqui para juntos estudarmos a lição da Escola Sabatina. Estamos aqui no nosso Congresso Jovem, tem sido muito bom participar desse congresso com o nosso pastor Manuel Ospino, Ivan Lopes e Severino Kiel e todos os convidados que estão participando junto conosco aqui. Bom, eu gostaria agora de apresentar os meus companheiros e amigos de estudo. Aqui está o pastor Manuel Ospino, direto da Venezuela, para o programa Lições para a Eternidade. É um prazer para mim cumprimentar cada um de vocês e eu gosto muito de estar aqui e agora compartilhar com vocês a lição, coisa maravilhosa. Amém. E aqui está o pastor Benjamin, é um prazer, pastor, mais uma vez estarmos aqui, toca minha mão aqui. O pastor Benjamin é o pastor do campus aqui do IAG, é um homem de Deus, junto com o pastor Manuel Ospino, que veio aqui trazer uma mensagem para nós nesse congresso. Eu preciso confessar para vocês que eu estou impactado com a mensagem que acabei de ouvir e penso que vocês também ficarão impactados com a lição que nós iremos apresentar nesse momento agora. Que Deus possa tocar o coração de cada um de vocês. Bom, gostaria de convidar alguns dos nossos irmãos aqui para ler o verso, para memorizar, que está em Efésios capítulo 2, versículo 13 e 14. Diz assim então a palavra de Deus: Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, uma referência aos gentios, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos, Ele fez um só. Efésios 2, 13 e 14. Pode comentar, pastor. Bom, nesta semana nós vamos falar precisamente sobre o tema que o apóstolo Paulo já tinha enxergado desde o mesmo capítulo número 1. Por exemplo, Efésios 1, versículos 9, 10, o apóstolo Paulo utiliza o pronome nós. Mas desde Efésios 1, versículos 13 em diante, o apóstolo Paulo começa a usar o pronome vós. Quem é nós e quem é vós? O apóstolo Paulo ali estava mostrando a realidade da igreja a qual ele estava falando. Uma igreja, lamentavelmente, dividida pela cultura, pela raça. Clever. Uma igreja que não estava conseguindo adorar junto. Uma igreja dividida entre judeus e gentios. Mas por quê? Porque ainda a igreja de Cristo não tinha conseguido compreender o significado da morte de Jesus para nossa realidade social, para nossa realidade como seres humanos. O que a morte de Jesus alcançou para nosso relacionamento como pessoas, para nós como irmãos da igreja, para nós como membros da humanidade. O que a morte de Jesus significa ao nível horizontal. Esse é o tema desta semana. Então, quando nós começamos a ler, por exemplo, Efésios capítulo número 2, verso número 11, nós temos aqui alguma coisa bem interessante. O verso 11 fala assim: Portanto, lembrai-vos de que vós, os gentios, de que vós, no passado, eres gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita por mão. Então, desde este mesmo texto, nós podemos enxergar que a questão que está
implícita acá, a questão principal é uma questão de orgulho. Orgulho nacional dos judeus. Mas por quê? Porque se você presta atenção, o apóstolo Paulo fala: gentios na carne e chamados em circuncisão. E logo ele fala: pelos que na carne se chamam circuncisão. Esse é o problema. O problema, como fala etiqueta no português? Etiqueta? De comportamento? Como estereotipo. Regras de etiqueta. Isso. Regras de etiqueta. O problema é os títulos, as etiquetas. Assim, os rótulos. Rótulos. Okay. O problema é como... Olha só, quem tem autoridade para chamar a outro ser humano conforme a um rótulo, segundo um rótulo? O problema era orgulho nacional. Por exemplo, em 2 de Coríntios, capítulo número 5, verso 16, fala assim: portanto, daqui por diante, sabemos que não somos homens segundo a carne. E agora fala: sim, embora tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos mais. Mas por quê, pastor? Porque os judeus conheciam a Cristo como o Messias só de Israel. O Messias só para nós. Mas agora, ele fala aqui, agora nós não sabemos mais, nem chamamos mais, o que está implícito acá, aos homens segundo a carne. Em outras palavras, a carne já não define mais quem as pessoas são. Agora Cristo tem vindo ao mundo. Agora sua vinda significa uma transformação para a realidade humana. Não mais rótulos, não mais estereotipos, não mais. Agora Cristo já tem vindo e a humanidade toda tem que reconhecer uma transformação em nossa realidade social, como irmãos, como povos. Essa é a questão aqui. Ok, muito bem explanado a introdução da lição. E o pastor me fez recordar que no Antigo Testamento, a aliança de Deus com a humanidade, feita com Adão, renovada com Noé, Abraão e assim sucessivamente, foi feita com uma pessoa, porém implicava toda a humanidade. Vamos pensar nas palavras de Deus para Abraão: em ti serão benditas todas as nações. Porém, com o passar do tempo, os judeus começaram a se tornar exclusivistas e a fazerem um mau uso da lei. Ao invés de eles serem luz para as nações, eles criaram barreiras, muros de separação e pensaram: não, o Messias vem para nos salvar. Se os gentios querem fazer parte da salvação, eles precisam se tornar judeus para serem salvos. E Paulo combateu diretamente este tipo de preconceito, este tipo de exclusivismo. E a Epístola aos Efésios trabalha esse aspecto de que a morte de Cristo, num sentido horizontal, derrubou todo tipo de barreira e também num sentido vertical, reconciliou Deus com a humanidade com Deus, e num sentido horizontal, uns para com os outros, judeus e gentios. E não somente as leis foram usadas de uma maneira errônea, as leis dadas por Deus a Moisés e transmitidas para o povo, porém eles criaram também tradições que levantaram mais ainda esse muro do mau uso da lei. Então um judeu não entrava na casa de um gentio, não sentava à mesma mesa. Nós podemos lembrar da história de Pedro e Cornélio, que ele teve que superar todo o preconceito para entrar na casa de Cornélio. Deus teve que quebrantar este preconceito no coração de Pedro. Então, se hoje, na nossa realidade como igreja, já temos desafios, imaginemos como era desafiador naquela época. A igreja em formação,
a mentalidade dos judeus tendo que passar por esta mudança, o relacionamento de judeus e gentios. Calma aí, os gentios serão também parte da obra de Cristo, de salvação, mas como que eles devem proceder? Então tudo isso estava à tona e Paulo, no meio daquele furacão, do olho do furacão, trabalhando em Cristo todos esses aspectos. Então aí está a centralidade de fato da lição desta semana. Paulo teve que ter muito discernimento em Cristo Jesus ali, né? Antes de nós avançarmos para o primeiro tópico, eu gostaria de ler só um texto aqui que está no Atos dos Apóstolos, página 9 e 10, que diz assim: o Senhor escolheu Israel para revelar seu caráter aos seres humanos. Queria que os israelitas fossem fontes de salvação no mundo. A eles foram entregues os oráculos do céu, a revelação da vontade divina. O povo de Israel, no entanto, perdeu de vista seus altos privilégios como representantes de Deus. Esqueceram-se dele e falharam em cumprir sua santa missão. As bênçãos que eles receberam não produziram nenhuma bênção para o mundo. Apropriaram-se de todas as suas vantagens para a glorificação própria. Mas embaixo, que finalizando o texto, diz: roubaram a Deus no serviço que ele requeria deles e roubaram ao próximo na orientação religiosa e no exemplo santo. Sabe o que eu vejo aqui? Que as bênçãos, quando eu recebo, ela não me torna exclusivo, ela me torna devedor. Exatamente. Porque quando eu tenho uma bênção, eu tenho que transmiti-la a Deus e ao próximo. E ao próximo. E foi isso que os judeus, no caso, fizeram. Eles pegaram as bênçãos para si próprio, para eles mesmos ali, né? E não aplicaram para as outras pessoas ali. E é maravilhoso o que o pastor falou sobre Abraão, porque precisamente Abraão foi chamado por Deus para se tornar um canal de bênção para a humanidade toda. Isso aí é muito importante. Quando Deus chamou Abraão, ele estava circuncidado? Não. Então ele tinha a realidade, o status de um gentil. A promessa foi feita antes da circuncisão. E quando Deus faz a promessa para ele, essa promessa logo experimenta uma leve mudança. A promessa, em primeiro lugar, dizia: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E logo a promessa falou: em teu semente serão abençoadas todas as nações da terra. Então, quando a verdadeira semente de Abraão veio ao mundo, então ele vai trazer todas as famílias da terra para as abençoar. Sim. E aí a promessa tem cumprimento. Completo em Cristo, em Jesus, que é a semente de Abraão. Amém. Bom, aqui o próximo tópico diz assim: aproximados em Cristo. O que vocês gostariam de relatar sobre esse tópico aqui? É interessante nós continuarmos a leitura que foi iniciada do verso 11. Vamos continuar lendo aqui o verso 12. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, uma referência aos gentios, Efésios 2, 12. Separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Nós temos que pensar que o objetivo de Deus levantar um povo é para que este povo fosse uma luz, uma bênção, como aqui leu Kleber, uma citação do Espírito de Profecia, para que o povo fosse uma bênção para toda a humanidade. Então, sempre o propósito de Deus foi alcançar toda a humanidade, mas ele precisava começar com um povo santificado, separado, em todos os aspectos. Então, como eles viviam, o que eles comiam, o que eles vestiam, como que eles se comportavam, para que as nações vizinhas, ao verem este povo, pudessem pensar: uau, que povo inteligente, que povo longevo, que povo sábio, que Deus é este que eles servem, e eles se interessarem em servir a este mesmo Deus. E nós podemos ver, no Antigo Testamento, eu estou lembrando de passagens lá em Isaías, a respeito dos gentios. São muitos textos que tornam claro o objetivo de Deus alcançar toda a humanidade. E este objetivo alcançou o seu clímax em Cristo.
Isso. Então os gentios estavam distantes de Deus, os judeus negligenciando a missão que Deus havia dado, eles não tinham conhecimento, a parte das alianças, mas Cristo os aproximou, Cristo os trouxe à aliança, Cristo trouxe vida a eles, trouxe esperança a eles, reconciliou e quebrou este muro de separação e fez dos gentios o seu povo também. Porque, como diz Paulo, em circuncisão de nada é, mas o ser uma nova criatura. A circuncisão, de fato, diante de Deus é ter um novo coração, um coração que reflita o caráter de Deus. Então, este é o ponto aí central daquilo que Cristo fez. Agora, eu acho, Kleber, que o grande problema de Israel para com os gentios ficava na posição da lei. Porque a lei praticada, a lei trazia, de fato, certa separação. Mas o problema era que a lei por Israel foi interpretada como um requisito para vir ao Senhor. Mas a lei seria um resultado de vir primeiro ao Senhor. E isso é exatamente o que acontece conosco. Nós, como igreja adventista, Kleber, como igreja, nós temos que pensar, as coisas que eu não como são resultado de ir a Jesus ou são requisitos para ir a Ele? Porque se as coisas que eu não como é um requisito primeiro para ir a Jesus, então torna-se uma barreira para ir a Jesus. Mas se nós pensamos em essas coisas como resultado de ter conhecido primeiro a Jesus, então elas não serão uma barreira. Você pode aceitar as pessoas que venham a Cristo e Cristo vai lhes ensinar que o que elas têm que comer depois de ter conhecido a Salvador. Isso é o que acontece. A lei, sim, trazia certa separação, mas não tinha que ser interpretada como um requisito em primeiro lugar antes de conhecer ao Senhor da lei. Os gentios eram convidados para conhecer ao Senhor. E então, quando eles conheceram, quando eles fossem capazes de ouvir a voz de Deus, então eles iam se tornar obedientes à lei. Pastor Manuel e pastor Benjamin também, eu vejo que em certas características hoje, nós como igreja, nós sofremos os mesmos problemas do que os judeus. Por quê? O que o senhor colocou é muito importante e eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre esse tema, sem reservas, tá? Sem reservas. 88 começou esse problema para nós, vamos dizer assim, né? Qual que era a visão? Obedecer para se salvar. Aí veio ali a mensagem do céu. Eu obedeço porque eu estou salvo. Justificação pela fé. Será que nós não estamos muito aquém do que poderíamos já estar desenvolvendo porque nós ainda não entendemos essa mensagem? E eu acho, Kleber, eu acho que cada vez que nós damos um lugar à lei que a lei não tem, esses problemas ressurgem sempre. Por quê? A mesma coisa acontece com o sábado. A mesma coisa. Por exemplo, vocês lembram que Atos dos Apóstolos, Atos capítulo número 15. Qual foi a decisão de Tiago, o apóstolo? O que ele falou? Eles falaram assim: não deis aos gentios isto nem isto nem. Então, porque eles têm a Moisés que é lido todos os sábados na sinagoga. Então, quando um gentio vem para Cristo, quando um membro das nações vem para o Deus dos judeus, o grande Deus da Bíblia, a primeira coisa não é por barreiras, requisitos, o que ele tem que fazer se ele quer permanecer conosco. Não.
A primeira coisa é: venha, tenha conhecimento de Deus. Conheça você a Jesus, conheça o seu poder. E quando eles tenham comunhão com Jesus, o mesmo Espírito que trouxe ao gentil, ao visitante, em primeiro lugar, o mesmo Espírito vai conduzir e lhe ensinar tudo o que ele tem que obedecer. Mas às vezes nós fazemos o papel, a função do Espírito Santo, dando para eles todas as coisas que eles vão ter que fazer para ser como a gente. Não, Cristo, pelo Espírito, é capaz de ensinar a cada um pessoalmente. Então, o que a gente precisa sempre é, em primeiro lugar, ter comunhão com Jesus. Ele nos faz obedientes à lei. Um ponto que nós podemos responder em relação à pergunta é que muitas vezes nós, como adventistas do sétimo dia, somos acusados injustamente, ou muitas vezes pela palavra de alguém, pelo comportamento, acaba sendo justificada essa acusação de que somos exclusivistas. Mas não é verdade. Nós não cremos desta maneira, no sentido de que somente nós somos o povo de Deus, de que somente nós seremos salvos. Nós não pensamos assim como adventistas do sétimo dia. Nós entendemos que, como Israel foi chamado, nós também fomos chamados para sermos luz às nações, que nós temos uma mensagem singular a pregar para todo mundo, as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, mas isto não nos coloca numa posição de favoritismo, de exclusivismo, de que somos melhores do que eles. Não. Tudo aquilo que Deus nos dá são ferramentas para servir. Então, eu vou dar um exemplo aqui, a reforma de saúde. Não é para criar uma barreira, um muro de separação. A questão é, separação existe? Existe no comportamento, nas escolhas, mas a separação não pode ter barreira. A separação não pode ter muro. Porque esta pessoa que vive de uma maneira diferente, de uma maneira contrária aos princípios bíblicos, ela tem que ter a oportunidade de se aproximar. Então, o princípio, ele não deve ser levantado como uma barreira, mas como uma separação de estilo de vida, de comportamento e assim por diante. Então, a reforma de saúde foi dada a nós não para que nós nos coloquemos numa posição de superioridade, mas que nos coloquemos numa posição de serviço. E assim eu poderia dar diversos exemplos. E como adventistas, nós cremos que a maior parte do povo de Deus se encontra no mundo protestante. E muito do mundo católico também tem povo de Deus. Então tem o povo de Deus visível, aqueles que visivelmente guardam os mandamentos de Deus, inclusive o 4º mandamento, todo o estilo de vida adequado de acordo com a palavra de Deus. Mas tem o povo invisível, que é fiel à luz que Deus tem dado a estas pessoas, são pessoas sinceras. E quando nós dermos a mensagem para este tempo no poder do Espírito Santo, aqueles que são sinceros ouvirão a voz do bom pastor, porque são ovelhas do bom pastor. E haverá então um rebanho, um só pastor. O povo visível e o invisível se unirão e proclamarão as mensagens angélicas, recebendo a chuva serôdia, darão alto clamor e virá o fim. É o que a palavra de Deus apresenta. Então nós não podemos cair no mesmo erro que os judeus, nos colocando numa posição de favoritismo, de superioridade, não. Se Deus nos deu, isto nos coloca numa posição de serviço, de responsabilidade. Aquele que é muito dado, muito será o quê? Muito será cobrado. Então é um privilégio para nós, sim ou não? Claro que é um privilégio, é uma alegria, claro que é uma alegria, mas é uma grande responsabilidade. Muita luz, muita responsabilidade. Os judeus receberam muita luz, porém com a luz eles foram irresponsáveis. Eles criaram estas barreiras pelo preconceito, pelo exclusivismo e deixaram os gentios de lado. Mas Jesus, não apenas na sua morte, mas durante todo o seu ministério ele mostrou que queria trazer os gentios. O centurião, a fé sendo elogiada, nem Israel viu uma fé como essa. A viúva sírio-fenícia, Jesus tratou aquela mulher daquele jeito para combater o preconceito do coração dos seus discípulos. Então, durante todo o ministério, Cristo já estava querendo quebrantar aquela barreira no coração dos seus discípulos. Mas Cristo sabia que era uma obra que demandaria tempo, demorou anos e anos, mas esta barreira foi quebrada em nome de Jesus. E nós não podemos
reconstruir um muro que levou suor, gotas de sangue para ser derribado. Nós não podemos reconstruir este muro. Pelo contrário, temos que avançar e pregar o evangelho para todas as nações. E, inclusive tem um texto aqui, né? Não vou ler agora, no momento, mas cita que nós devemos destruir ou derrubar ou desfazer todas as barreiras que existem, que muitas vezes nós construímos entre o nosso amigo, entre o nosso irmão. Não podemos construir barreira, mas temos que derrubar as barreiras. E só um detalhe aí sobre questão de barreira, eu não quero monopolizar aqui a fala, eu estou sendo bem rapidinho, mas vamos pensar em questões étnicas, culturais, que desafio que a igreja tem. A religião adventista do sétimo dia não é ocidental, não é terno e gravata não é princípio, o princípio é o bom senso, é a modéstia cristã em relação à vestimenta. Agora, quando o evangelho tem que ser levado a todas as nações, que desafio que existe de nós querermos muitas vezes empurrar a nossa cultura como se fosse princípio para as outras pessoas. Então, como trabalhar a questão de princípio e cultura? Que desafio foi o desafio da igreja neste momento? O que agora era lei de ordenança que havia sido cravado na cruz, mas o que era princípio que deveria continuar sendo observado? São os desafios que temos hoje. É o desafio que a igreja passou naquela época. Como devemos trabalhar? Eu acho que é um ponto interessante a ser trabalhado. Bom, avançando aqui na lição, reconciliação, o presente de Deus que vem da cruz. Mas antes de vocês comentarem, eu quero agradecer a você que está nos assistindo. Não esqueça de deixar aí o seu like, o seu comentário, compartilhar esse vídeo. É um prazer contar com a sua ajuda para juntos pregarmos a palavra de Deus. Bom, agora voltando aqui para a lição, reconciliação, o presente de Deus que vem da cruz. O que vocês gostariam de destacar dessa mensagem maravilhosa? Eu acho que no versículo número 13, o apóstolo Paulo fala: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, chegastes perto pela sangue de Cristo. Como é que isso aqui opera? Como que isso aqui funciona? Eu acho que nós temos, por exemplo, em Gálatas, capítulo número 3, verso 14, temos uma das melhores citações para explicar como opera isso que os gentios foram trazidos perto de Jesus. Fala o verso 14. Clever, nota por favor qual é o propósito da cruz de Jesus, segundo Gálatas 3:14. O propósito da cruz é, segundo o verso 14, para que a bênção de Abraão pudesse vir sobre os gentios por meio de Jesus Cristo, para que possamos receber a promessa do Espírito através da fé. Acho muito interessante isto aqui. Jesus foi condenado à morte. Por quem? Por o tribunal dos judeus. Sim. Mas quem executou a morte de Jesus? Os gentios. Então, nota isto, Clever. Os judeus condenaram a ele como maldito de Deus para a morte. Mas eles entregaram a Jesus aos gentios para dar-lhe morte. Então, o que nós temos aqui? Jesus, em vez de sofrer a morte de um judeu condenado, qual era a morte de um judeu condenado? Como fala apedreamento? Apedrejamento. Em vez de Jesus morrer por apedrejamento, ele morre a morte de um criminal gentil. Para quê? Porque ele estava tomando o lugar do mundo inteiro. Ele não estava sofrendo a morte só de um judeu. Ele estava sofrendo a morte de um gentil criminal. Para quê? Para morrer a morte dos gentios. Para que os gentios encontrassem em Jesus identificação. E eles pudessem ver que Jesus sofreu
a morte de um gentio para agora eles ser trazidos perto de Jesus. Pela sangue de Jesus, eles são pertos agora de Jesus. E eu acho muito interessante ali, então, que a morte de Jesus, segundo Gálatas 3,14, tem como propósito que a bênção de Abraão alcançasse a todas as nações. E agora, como mostra o céu que os gentios são herdeiros da promessa de Abraão? Como mostra o céu? O céu dá para os gentios a dádiva, o dom do Espírito Santo. Amém. Quando Pedro, estando na casa de Cornélio, quando Pedro olhou que o Espírito desceu sobre eles, então ele falou, não, eu não posso impedir o batismo, porque o Espírito foi dado já. Então, se eles participam do Espírito, quem sou eu para negar-lhes participação de Cristo? A mesma coisa acontece aqui. Vocês acreditam que uma pessoa do mundo protestante, do mundo católico, que logra obedecer a Deus em um ponto, vocês acreditam que essa obediência é por causa da disciplina, da determinação, do esforço, sozinho? Não, é o Espírito que está levando o coração à obediência. Então, nós temos que aproveitar esses pontos bons, esses chamados do Espírito, que são evidentes em o fato que eles têm o desejo de obedecer em algum ponto. Então, nós podemos tomar esses pontos como pontes para apresentar a Cristo completamente. Amém. E vamos pensar aqui na própria fala de Cristo. O Evangelho de João traz Cristo falando que quando ele fosse levantado, ele atrairia todos para si. A morte de Cristo na cruz faria com que todas as nações viessem a Cristo. E nós temos ali no contexto da morte de Cristo as nações representadas, norte, sul, leste e oeste. Nós temos os gregos que vieram, olha que coisa maravilhosa, nós temos Simão Cirineu, nós temos os próprios romanos, nós temos ali os judeus, nós temos, por ocasião da Páscoa, judeus que haviam vindo da diáspora. Olha que maravilha isso! Então, os efeitos da cruz de Cristo, Paulo fala que é o aspecto da unidade, trazendo os gentios para fazer parte do povo de Deus e trazendo reconciliação. E aqui eu quero fazer uma aplicação para a nossa vida de uma maneira prática mesmo. Cristo reconcilia o marido com a esposa. Nós não podemos esquecer disso. Em relação ao que o pastor Ospino disse, pela obra do Espírito, eles recebem o Espírito. Não é o Espírito Santo derramado em nós pelos méritos de Cristo, pela intercessão de Cristo, que faz com que revelemos o fruto do Espírito tão necessário num relacionamento como o casamento? Então, reconcilia pais com os filhos, irmãos com irmãos. Agora vamos trazer para o aspecto da comunidade, da fé, para a igreja, reconciliar irmãos. Nós não podemos jamais, como guardadores dos mandamentos de Deus, fé de Jesus, pensarmos, a igreja está apostatada, são eles e nós. Queridos, isso ofende a Deus. Isso ofende a Deus, nós temos que pensar na unidade da igreja. Somos nós, quando você bate o dedinho na mesa, todo o corpo sente a dor, não é só o dedinho que sente a dor. Quando um padece no corpo que é de Cristo, todo o corpo padece, todo o corpo enfrenta as lutas e provações. Então nós temos que pensar que a obra de Cristo é uma obra de reconciliação, tanto no âmbito espiritual, como no âmbito relacionado à igreja, como no âmbito familiar, como no âmbito das relações pessoais. A obra de Cristo é trazer reconciliação. E nós temos isto claramente aqui no texto de Efésios, né? Como diz aí o verso que o pastor Ospino leu, versículo 13, e a continuação no verso 14, que diz assim: porque ele é a nossa paz. Uau! De dois povos ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio,
a inimizade. Então a inimizade ela tem que ser quebrantada. Em Cristo nós temos que procurar a unidade da fé, a unidade do assim diz o Senhor, a unidade do está escrito, a unidade do amor, a unidade, como Paulo fala, de ceder, de muitas vezes eu tenho direito, mas eu não exercerei esse direito que é meu, porque eu não quero que o meu irmão se escandalize e tropece. É a unidade da cooperação, é a unidade de suportarmos uns aos outros em amor. Então os efeitos da obra de Cristo na cruz, na sua intercessão, eles são extensos, eternos e louvado seja Deus por isso. Avançando para esse próximo tópico, diz assim: derrubando a parede de separação, algo que nós temos que fazer e algo que foi feito por Cristo também na cruz do Calvário. Como que seria para nós derrubar essa parede de separação também? Eu acho que a primeira coisa que é importante lembrar é que esta parede aqui era uma parede real, construída, levantada como barreira no templo. Então, no templo, o que nós temos ali é a presença mesma de Deus. Lembra quando Jesus falou com a mulher samaritana? Ele falou: virá a hora em que nem aqui, nem lá nós adoraremos ao Senhor, porque o Senhor é Espírito. O que isso significa? Não existe um lugar onde a presença de Deus possa se manifestar de maneira especial. Não existe. Não tem, em espanhol, nós temos a palavra nicho. Tem essa palavra em português. Nicho é, em espanhol, um lugar onde... específico. Isso. Onde uma figura religiosa está esperando você para fazer tem peregrinagem? Uma peregrinagem para lá. Não. O Espírito reina. Cristo deu dons aos homens, levando cativa a cautividade. O que isso significa? Cristo pode ser invocado em todo lugar do mundo. Não há barreiras geográficas, não há barreiras de língua. Imagina, eu estou aqui tentando de falar português. Não há barreiras. Alguém pode pensar: mas o Manuel não fala bem português. Por que ele está tentando falar assim? Não há barreira. Quando nós temos o Espírito, se a mesma língua é a barreira, o Espírito dá o dom da língua para que a gente fale, para que a gente comunique, para que a gente compreenda o valor de Cristo. Então, quais são as barreiras que nós temos que derrubar? Bom, como igreja nós temos que lembrar o que o pastor Benjamin estava falando. Nós não somos exclusivistas. Nós pensamos que o Santo Deus tem povo em toda a igreja. Tem povo. Então, nós temos que derrubar as barreiras da língua, as barreiras da raça, as barreiras de cor, tem muitas barreiras. Incluso, às vezes, quando o estilo de vida torna-se uma barreira, é importante estender a mão para que a pessoa saiba que ali, quando eu quero viver de maneira saudável, eu não estou construindo uma barreira para que outros não venham a Cristo. Não, é só uma forma de eu ter uma comunhão com Jesus que me fortalece fisicamente para cumprir a missão de Jesus. Não é uma forma de separar, não. É uma forma de servir a meu Senhor para cumprir fisicamente forte a missão de Jesus. Na fala aqui do pastor Ospino, eu estou lendo um livro maravilhoso que fala a respeito da história dos primórdios da igreja cristã, e ali nos primeiros séculos o Império Romano padeceu uma praga, e os romanos, eles pegavam seus familiares que estavam enfermos e jogavam nas ruas. Sabe quem que cuidava dessas pessoas? Os cristãos.
Eu acredito que a maior barreira que nós devemos derrubar é a barreira do pecado, do egoísmo, do orgulho, é a barreira do preconceito. Eles são os nossos inimigos, eles são os nossos perseguidores, eles têm que morrer mesmo, que caiam pragas sobre eles. Vamos nos isolar nas montanhas, porque nós somos o povo de Deus e desfrutaremos de saúde. Barreira. A barreira do preconceito, a barreira da inimizade, a barreira do ódio, do rancor, tudo isso tem que ser quebrado. Eu acho que essa é a maior barreira que Cristo derruba aqui primeiramente, né? E se a barreira do pecado for quebrantada no nosso coração, o amar, o servir, não perguntaremos assim, quem é o meu próximo? Olha só a pergunta preconceituosa dos judeus. Senhor, quem é o meu próximo para que eu ame? Jesus disse assim, depois da parábola do bom samaritano, você é o próximo de todo mundo. É diferente. Não é quem é o meu próximo. Não, você é o próximo de todo mundo. Se coloque na posição de servir a todos, independentemente de preconceito, se é amigo, se é inimigo, se é branco, se é negro, se é rico, se é pobre, se tem a sua cultura ou não tem a sua cultura. Nós temos que amar e servir. Assim revelaremos que a obra de Cristo da reconciliação está em andamento. Porque em Cristo tudo será reconciliado no céu e na terra. E nós, como povo de Deus, não podemos virar as nossas armas contra nós mesmos. Eu, por muito tempo, pastor Ospino, fui inclinado ao debate. E eu debatia com irmãos da mesma fé. Debatia com pastor, debatia com ancião de igreja, debatia com irmão. Deus não precisa disso. Deus precisa de testemunhas e não de advogados. E o debate, ele traz mais opróbrio para a causa de Deus, levanta mais barreiras, mais divisões, mais muros. E eu comecei a orar e falar, Senhor, quebranta isso, derruba essa barreira no meu coração. E eu hoje fujo de debate. Eu tenho um lema hoje que eu criei na minha mente. Para com os de fora, amor e serviço. Para com os de dentro, unidade. Nós temos que procurar a unidade. A unidade no serviço, no respeito, no amor, de suportarmos as deficiências uns dos outros, a falta uns dos outros, a diferença de maturidade. Às vezes o pastor é mais maduro num ponto do que eu mais do que o pastor em outro ponto. Agora eu vou me sentir superior ao pastor porque ele... Não é assim que funciona. Então todas essas barreiras em nome de Jesus têm que ser quebrantadas e a gente tem que focar na unidade, na palavra e no Espírito Santo. Amém. Jesus, pregador de paz. Pastor Manuel Ospino. Quando Jesus veio à Terra, ele, segundo o apóstolo Pedro, quando visitou a casa de Cornélio, ele falou, e veio e pregou a paz. Então, Jesus pregou a paz de Deus. Ele ofereceu a paz de Deus, diferente da pax romana. A pax romana era uma paz pela força, mas a paz de Deus é produzida por o poder subjugador do amor de Deus. Então, mas agora, Kleber, eu acho que quando o texto bíblico fala que ele veio e pregou a paz, ele está falando agora de a vinda de Jesus para pessoas como, por exemplo, o apóstolo Paulo. Por quê? Porque eu penso isso. Porque se você lê o texto está falando primeiro da morte de Jesus na cruz. E depois diz, e ele veio e pregou a paz. Momento, para aí. Como é que primeiro sofre a cruz e depois veio e prega a paz? Como é? Eu acho que o apóstolo Paulo está falando da vinda de Jesus quando Jesus apareceu para ele e ensinou o evangelho para os gentios. Porque aqui no texto primeiro fala da cruz. Ele veio, ele morreu na cruz, ele trouxe a paz, e depois o apóstolo Paulo fala, e ele veio e pregou a paz. Como verso isso? 17, né? Verso 17. Como isso? Como isso que primeiro morre na cruz e depois veio e prega a paz? Como isso? Quando Jesus apareceu aos discípulos,
no aposento alto, no caminho de Emaús, o apóstolo Paulo, ele estava pregando a mesma coisa, pero agora, depois de ser reconhecido como Senhor. Então, Jesus mesmo, ensinou para Paulo a sua missão. A sua missão era ser pregador para os gentios. E então, eu acho que quando, por exemplo, o Espírito Santo ensinou ao apóstolo Pedro como ele tinha que considerar ao Cornélio, ao gentio, eu acho que essa é representação do que o apóstolo Paulo está falando aqui. Jesus, por meio do Espírito Santo, veio e ensinou a unidade da igreja por meio do Espírito. É um fato depois da cruz. Por isso eu acho que o texto número 17 está falando precisamente disso. Cristo, por meio do Espírito Santo, veio para ensinar a unidade da igreja depois de sua morte na cruz. E a paz aqui nós podemos entender, como diz aqui o final do verso 18, porque por meio dele, de Jesus, dos seus méritos, da sua intercessão, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Ambos quem? Judeus e gentios. Aqueles que estavam perto, aqueles que estavam longe. Jesus pregou a paz, quer seja antes ou depois, nessa interpretação que é uma possibilidade que o pastor trouxe. Cristo trouxe a paz. Que paz é essa? Termos acesso a Deus o Pai. Romanos 5:1, temos justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. A paz que temos com Deus não é uma paz que teremos no futuro, é agora. Paulo usa o tempo verbal de Romanos 5:1, é um tempo presente e constante, ou seja, aquele que está em Cristo, aquele que recebe do mesmo Espírito, neste Espírito que diz aqui em um só Espírito, tem uma paz constante diante de Deus. E ele não pode ser agora um promotor da inimizade. Aquele que desfruta a paz, a reconciliação com Deus, aquele que tem acesso a Deus, aquele que desfruta diariamente do batismo do Espírito Santo, que traz a unidade da igreja, não pode ser um promotor de intriga, de discórdia, de divisão, de muro de separação. Não, agora, os efeitos dessa paz, eles precisam ser reproduzidos nas palavras, nas expressões, nas ações, em como os cristãos se comportam. E só um texto aqui que eu lembrei, que Cristo, lá em Mateus 10, gostaria de ler, porque parece que é um contrassenso, né? Mas essa é a beleza das Escrituras. Olha só o que ele diz em Mateus 10, verso 34. Jesus fala: não pensem que eu vim trazer paz à terra. Mas veio trazer paz, não veio trazer paz? Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Vamos pensar aqui numa diferença. Os cristãos, eles não operam inimizade. Eles, por se colocarem ao lado da verdade, acabam gerando inimizade. Escute, eu sou cristão. Eu não vou tratar você com indiferença, com inimizade. Agora, eu, por ser cristão, pelo meu estilo de vida, meu comportamento, pela maneira como eu manifesto o amor, isso vai gerar em você ou um constrangimento para que você se una a mim, ou vai gerar ódio, porque aquele que está em trevas não se sente confortável com uma luz sendo acesa na cara. Então, quando você traz luz para uma pessoa, ela tem dois caminhos. Ou ela vem para a luz, ou ela vai para as trevas e tenta combater a luz. Isso é desde o princípio, Caim e Abel. Por que Caim matou Abel? O que Abel fez para Caim? Será que Abel destratou o seu irmão, o tratou de uma maneira errada, gerou ódio no coração de Caim? Não. A própria palavra fala que Caim odiou o seu irmão porque as suas obras, as de Abel, eram justas. Então, quando Cristo aqui fala que ele não veio trazer paz, é porque aqueles que se posicionam ao lado de Cristo e desfrutam da paz que Cristo veio trazer, geram inimizade daqueles que querem permanecer nas trevas. E este é um princípio que perdurará, esta inimizade, que é o que Paulo fala, ele fala 2 vezes a palavra inimizade, que é demonstrada desde o princípio, vai se estender até o fim. E no nosso contexto escatológico, vai se estender daqueles que rejeitam, oprimindo o povo de Deus, perseguindo, decreto de morte.
Então a gente vê que existe um conflito. Aqueles que desfrutam a paz, gerando consequentemente inimizade daqueles que não querem a paz de Cristo, mas querem desfrutar dos prazeres do mundo. Penso eu que a paz de Cristo também ali, quando ela atingiu tanto o judeu como o gentil, significa uma reconciliação com Deus. Sem Porque dúvidas. quando o homem pecou, ficou uma barreira entre o homem e Deus. E Jesus trouxe essa reconciliação, tanto para gentil como para judeu. Agora, como o pastor pregou, quando nós tivermos paz com Deus, nós vamos estar em guerra contra Satanás. E aí ele vai usar tudo quanto é tipo de coisa para tirar a paz momentânea, né? Mas o que importa é a paz com Cristo Jesus. Amém. A igreja, um templo sagrado. O que nós podemos absorver aqui desse tópico da semana? Eu acho maravilhoso que aqui o apóstolo Paulo está trazendo o sentido, o significado do templo terrenal. Qual era a essência, o ponto mais importante do templo terrenal? Era a presença de Deus, a Shekinah. O verbo, a palavra Kleber no hebraico vem de um verbo que é shaham, que o verbo traduz a ideia de morada. Ele morava lá. Habitação. Habitação. Então, aqui o Senhor tem morada, habitação em um novo templo. O qual templo? Na igreja que está unida entre judeus e gentios. E é a mesma coisa. Lembra que o apóstolo Tiago falou de a reconstrução do tabernáculo de Davi? E ele usou isso para dar apoio para a ideia de permitir aos gentios vir para Jesus. Então, quando Deus tem a igreja unida, então, aí, na união dos irmãos, ele consegue um templo onde ficar entre eles. E todos unidos em Cristo, de diferentes partes, culturas, nações, todos unidos em Cristo, vêm a constituir a habitação de Deus na terra, para que Ele agora possa ser refletido ao mundo através da igreja. E é por isso que o apóstolo Paulo falava em capítulo 3, versículo 10, que através da igreja ele quer mostrar a plenitude de sua sabedoria para todo o mundo, para os potestados principais nas regiões celestes. Amém. E é interessante essa metáfora da igreja como santuário. Nós temos dois textos lá em 1 Coríntios, primeiramente no capítulo 3 e depois no capítulo 6, que muitas vezes confundimos como se Paulo estivesse se referindo ao corpo, a nós como santuário de Deus. Mas em 1 Coríntios 3, ele não está falando do corpo de você, ele está falando da igreja. E eu gostaria de ler este texto, 1 Coríntios 3, versículo 16. Diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aqui é uma referência à igreja. Se alguém destruir o templo de Deus, que templo de Deus? Ele está falando do corpo aqui, físico, do corpo? Não, isso ele fala em 1 Coríntios 6. Ele está falando da igreja. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. É errado, pastor Ospino, e assim eu entendo, me corrija se eu estiver errado, eu dizer que eu sou a igreja. Não, eu não sou a igreja, nós somos a igreja. Nós somos o santuário de Deus, eu posso ser o santuário de Deus, mas a igreja não é feita por uma pessoa, a igreja é feita por uma comunidade de pessoas. E a metáfora que Paulo usa em Efésios 2, sendo a igreja este santuário, tendo como fundamento
os profetas e apóstolos, e aqui a gente pode fazer uma aplicação tanto do Antigo como do Novo Testamento, tendo a palavra de Deus como sendo o fundamento, e Cristo a pedra angular. E o que era a pedra angular naquele contexto? Era a pedra que dependia toda a construção. Se você removesse a pedra angular, ruía toda a construção. Num arco, era a pedra central. Esta pedra trazia toda a estrutura, toda a robustez para o edifício. Tirou esta pedra, rui o edifício. Tirou Cristo da vida do cristão, rui a vida cristã. Tirou Cristo da igreja, rui. Tirou Cristo do evangelho, não existe evangelho. Tirou Cristo da palavra, não existe a palavra. Então Cristo é a pedra angular. E olha só o que ele continua dizendo no verso 21, Efésios 3. Nele, em Cristo, todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Agora esses tijolinhos não são de judeus apenas. É judeu gentil, é bárbaro, é cita, é brasileiro, é venezuelano. De todas as nações, os tijolinhos estão lá, somos nós. E nós crescemos, esse edifício está crescendo, está amadurecendo, está sendo estruturado cada vez mais. Verso 22. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros. Olha só, se você remove um tijolinho da construção, remove outro, o que acontece com a construção? Ela fica frágil, eu preciso de você. A gente fala, salvação é individual, mas ninguém chega no céu sozinho, não. Essa é a verdade, eu preciso de você. Eu preciso do pastor Ospino, nós precisamos uns dos outros para serem morada de Deus no Espírito, como diz aqui o versículo 22, para serem morada de Deus no Espírito. Então quem que vai habitar nessa casa, igreja? O Espírito de Deus. Quem são as paredes? Somos nós. Qual é o fundamento? A palavra. Quem é a pedra fundamental? Cristo Jesus. Ele está no centro. E a família do céu e a família da terra é quanta? Quantas são? É uma só. É uma só família. E nós precisamos uns dos outros. Chegaremos lá de mãos juntas, lado a lado, nos fortalecendo no Senhor e preservando a unidade da fé que custou um preço tão caro para o nosso Senhor Jesus Cristo, a sua morte na cruz. Eu não sei se poderia se encaixar aí nessa colocação do pastor, aquele texto que fala assim também, que onde estiver 2 ou 3... Exato, não onde tiver um. Exatamente. Exato, é isso mas mesmo. Deus, ele está conosco, mas Deus está comigo ainda que eu estiver sozinho. Agora, não como igreja. Exatamente. Onde tiver 2 ou 3, ali... E aqueles movimentos sem igreja, não, eu não preciso ir para a igreja. O porquê nós vamos para a igreja? Porque o mesmo Jesus que morreu por mim, que intercede por mim, é o mesmo que fundou a igreja e fala para eu ir à igreja. Ninguém alcança maturidade, ninguém desenvolve os dons espirituais, ninguém cresce como cristão como uma ilha. Esse movimento sem igreja não é de Deus, não tem respaldo bíblico. Pelo contrário, vai contra tudo aquilo que Cristo fez. Eu não vou morar numa galáxia e o pastor Ospino em outra, porque eu não gosto dele, mas a gente vai para o céu. Não faz sentido. Nós precisamos estar em união, no amor, no serviço, no caráter, na palavra. E precisamos entender, sim, a salvação é individual, mas ninguém vai chegar no céu sozinho, não. A gente precisa um dar suporte ao outro. E aqui eu finalizo a minha participação neste tópico, o porquê Cristo, e assim eu falo, por que Cristo permitiu que Simão levasse a sua cruz? Por que no plano de Deus um homem teve que, no decorrer do trajeto, levar a cruz de Cristo? Isso para mim é uma lição clara. Podem discordar de mim, mas eu entendo dessa maneira. Cristo mostrou que no plano da redenção nós precisamos uns dos outros. Até Cristo precisou. Ele se fez carente disso. Ele se fez, ele não precisava, mas ele se fez carente para nos ensinar. Nós precisamos uns dos outros. É bom que às vezes alguém leve a sua cruz um tempinho para te dar um respiro. Eu lembro até hoje, eu não sou muito de doce, mas eu estava num contexto que cortaram lá um bolão, assim, né? Coisa mais linda, né? Aquele bolão, né? Minha boca começou a salivar. Daí um irmão já olhou para mim, já me puxou de canto, pastor, vem para cá. Tu não vai comer esse bolo não, vem para cá, não vai comer não. Sabe, é bom isso. Falei, irmão, muito obrigado, tava quase caindo. Obrigado, meu irmão. É bom sem vestir Noé. É bom eu vestir a nudez do Kleber, é bom eu vestir a nudez do pastor. A gente se proteger e não começar denegrir o outro, expor o outro. A gente tem que se proteger.
Nós somos uma família. Aliviar as cargas uns dos outros. Isso é ser cristão. E é isto que Cristo veio fazer. Esta é a barreira que tem que ser derrubada. Nós somos uma família, em nome de Jesus. E seremos assim por toda a eternidade. Bom, nós estamos chegando ao fim de mais uma lição. E de forma inédita aqui no IAG, principalmente para você que assistiu até o fim essa lição, depois que nós começamos essa nova característica de uma mensagem agora no final voltada especialmente para você, você vai ter 2 mensagens pastoral hoje. Então agora, pastor Emanuel Ospino, olha para aquela câmera, traga uma mensagem de esperança, uma mensagem voltada para aqueles que estão buscando por uma saída. Esse é o momento. Uma das coisas que eu quero lembrar para você é que o templo onde Deus quer pôr sua habitação é um templo vivo. Porque o templo está crescendo para ser habitação do Espírito de Deus. Então, da mesma forma, o Espírito de Deus quer escrever a vontade de Deus não em tábuas de pedra, sino em as tábuas de seu coração, para fazer você habitação de Deus, em união, em comunhão com Jesus e com seus irmãos. É hora de reconciliarmos com nossos irmãos. É hora de reconciliarmos com nossas esposas, com nossos filhos, com nossos irmãos, em nome de Jesus. Pastor Benjamin, agora é a sua vez, aquela câmera é toda sua e que essa mensagem possa tocar o coração daquelas pessoas que Amém. Estão nos assistindo nesse momento. Eu finalizo a minha participação lendo um verso, João 16:33, que Cristo diz ao seu coração, a você: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Não perca tempo, vá a Cristo do jeito que você está, como o pastor Ospino disse. Não crie barreiras, não racionalize, vá a Ele do jeito que você está. Eu tenho certeza que Ele está disposto a te perdoar, a te dar poder para você ser mais do que vencedor e desfrutar da paz que Cristo quer te dar hoje. Que esta paz reine no seu lar, reine na sua vida e você possa, como Paulo diz, ser um embaixador desta reconciliação, de levar esta mensagem de paz, de reconciliação para as pessoas que estão ao seu redor. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém. Bom, estamos chegando ao fim de mais um programa. Queria agradecer você que nos acompanhou até aqui. Deixe seu comentário, seu like, o seu dislike. Deixe sua sugestão aí também. Queremos agradecer mais uma vez pela equipe de gravação que está aqui. É um prazer trabalhar com vocês, tá? Quero deixar isso aqui bem claro. E a mensagem que eu tenho para dizer para vocês também aqui é essa aqui. Pastor, muito obrigado. Unidade sempre. Amém, em nome de Jesus. E nós não estamos aqui atuando. Esse é o nosso desejo. Amém. E é o desejo que nós temos para você também. Se una com os seus irmãos, com o seu pastor, com o seu ancião. Na medida do possível, vamos pregar o evangelho, porque juntos avançaremos. Amém. Finaliza aqui o programa Lições para a Eternidade. IAG, juntos avançaremos.